Olá! Eu já sei, faz tempo que eu não venho por aqui, né? Mas eu não vou te fazer promessas. Apesar de eu ter lido vários livros nos últimos tempos, não só de negócios, às vezes não sobra tempo. Vou ver se eu consigo ter mais disciplina. Mas vamos ao que interessa. Estou trazendo para você um livro bem interessante chamado BDP Branding de Perto, do Galileu Nogueira. É um guia prático para construir e gerenciar sua marca, e este livro realmente é um guia prático. Muito gostoso de ler. O Galileu tem um podcast que eu recomendo também vocês assistirem, e ele tem essa facilidade de traduzir que quem só quem sabe muito de um tema consegue simplificar. É ou não é? Quem responde questões muito enroladas é porque não sabe muito. Quem sabe simplifica. E é o que faz o Galileu no podcast e no livro, que ele traz uma maneira muito gostosa, muito confortável, um passo a passo para você entender o que de fato é branding, a sua importância, por que precisa fazer, te dá dicas, ele entrega tudo, ele não esconde nada, tá? Então ele começa dizendo o seguinte: o que você precisa fazer para acompanhar esse guia prático? Então, tem um caderninho, lápis para você ir anotando. Gente, a gente precisa escrever a mão livre, com caneta, com lápis. Isso ajuda muito o nosso cérebro. Seja curioso o suficiente para montar o seu próprio repertório. Gente, seja curioso sempre. Se quer ser criativo, fuja do óbvio. Poxa vida, gente. Procure outras fontes. Se você está pesquisando se tua marca de cosméticos, não fique só vendo cosméticos. Procure em outras áreas. Quebre o viés de confirmação. Então, aquilo que reforça o que você já sabe é prático, é fácil, vem por osmose, mas tente se estimular também por coisas que contradizem o teu senso comum, tá? Talvez você tenha ouro aí. Mantenha o coração e a mente abertos sempre, né? Livre de preconceitos. Gente, isso é muito sério. Como consultora e mentora na área, eu digo para vocês, muitas vezes os donos das empresas, os empreendedores, os startupeiros, eles vêm com muito conceito já afirmado deles, de suas marcas, de seus produtos e dos concorrentes. E essa visão enviesada não ajuda em nada, atrapalha muito na gestão de marca. E por último, divirta-se, o que eu acho sensacional. Depois ele ajuda você no capítulo 3 a fazer uma autoavaliação para ver o quanto você entende de branding, bem tranquilo. E ele começa daí falando, gente, eu não me proponho a fazer um resumo inteiro do livro, né? Eu quero que você leia o livro, mas eu quero mostrar os principais pontos para você se interessar. Por que é importante você começar a tratar de branding, tratar da sua marca logo no começo, desde cedo? Gente, porque você precisa ser diferenciado da concorrência desde cedo. Você saber quem você é e quem você não é e qual é o espaço que você ocupa. Construir a sua reputação corporativa, você precisa ter uma marca, precisa ter uma estratégia clara, uma proposta de valor definida, para você ir somando tijolinhos nessa construção da sua reputação. Otimização das verbas de marketing. Óbvio, se você sabe quem você é, o que é a sua marca, você vai construir em cima daquela proposta de valor, daquele posicionamento. Você não vai ficar tirando para todo lado, jogando, impulsionando, jogando dinheiro em canais com comunicações diferentes, para públicos diferentes. Tem que ter uma estratégia de branding, tá? E daí ele fala também, agora eu vou pegando meu caderninho e vou pegando o livro. Na página 86, ele mostra pra gente sempre, tudo muito explicadinho, tá, gente? Aqui eu tô trazendo só os insights. As etapas, né, os estágios de uma marca. Então, uma marca tem no momento que ela não existe, que ela é completamente, né, que ela não existe ainda, né, ela não tá no mercado. Então, a gente precisa trabalhar na construção de conhecimento, ou seja, para que ela seja percebida, depois na construção de consideração, para que ela entre na consideração junto com outras marcas na hora da minha decisão de compra. Eu preciso construir a preferência para que eu a escolha e para eu fazer com que essa marca seja amada, uma love brand. Então, o que eu faço para criar esse awareness, o conhecimento de marca? O que eu preciso fazer para as pessoas... Porque para elas considerarem meu produto, meu serviço, minha marca no momento de decisão, eu preciso saber que ela existe. Então, não adianta eu querer já pular do desconhecimento para a consideração. Eu tenho que estar ali, né, construindo os meus atributos, os meus valores, a minha percepção. Eu vou para a preferência e aí o máximo que é quando eu me torno uma marca amada.
né? Que daí fica muito mais fácil para lealdade. Bom, ele fala daí da metodologia que ele utiliza quando ele faz consultoria, né? De construção de marca. E essa consultoria que ele se propõe, ele faz em várias etapas. Business, ou seja, estratégia de negócios, estratégia de marketing, a identidade verbal e o naming, que é o nome, estratégia visual e o design, comunicação e experiência com a marca. É a maneira como ele constrói tudo isso, tá? Então, ele vai explicar essa metodologia em cada capítulo. Então, por exemplo, no capítulo 1 sobre esse tema, que ele fala sobre negócios, ele vai apresentar o Business Model Canvas. Talvez muitos de vocês já conheçam. Então, ele faz o Business Model Canvas para ele entender qual é o negócio. Quais são as atividades chaves, como que aquela marca tem relacionamento com clientes, quais são os custos, os parceiros, a proposta de valor, né? Então, como business, o que é aquela marca? Depois ele vai mergulhar no produto, né? Entender o produto que representa aquela marca, o produto que ele está trabalhando. E nesse momento ele vai mergulhar em algo extremamente relevante, que eu também gosto muito de utilizar, que é entender qual que é a funcionalidade, para que serve, né? Qual a entrega que aquele produto mais básico, mais funcional de performance que ele entrega, o benefício e o diferencial. Então eu preciso saber tudo isso, tá? Então, para criar bons produtos, ele fala de 3 linhas de raciocínio. A da empatia, ou seja, eu vou me colocar no lugar do consumidor, então eu vou pensar assim, poxa, isso é realmente interessante para mim, é relevante para mim. A da diferenciação, gente, ser mais do mesmo é um risco. E a da originalidade. Então, ser original vale a pena. Daí são 3 linhas de raciocínio. Então, empatia, diferenciação e originalidade, como você pode buscar, né, nessa área de produto. De novo, estou trazendo aqui para vocês. Depois ele traz um quadrinho para você ir preenchendo, então ele é bem didático mesmo, para você poder colocar a mão na massa. No final de cada capítulo tem um QR Code com episódios do podcast e alguns outros temas, né, para você mergulhar. E assim ele faz o link com o que ele tem publicado. Mercado, que é o 3º capítulo sobre metodologia, né? Então, como você fazer um benchmarking de mercado, gente, isso é muito importante, né? Olhar para as outras marcas, olhar para os concorrentes, ver o que você vai buscar quando você vai fazer no benchmarking, né? Desses concorrentes, o que você vai buscar, que tipo de informações que a gente busca quando a gente vai olhar para o concorrente. Então, eu vou olhar para qual que é a identidade visual, qual que é a identidade verbal, como que são os materiais impressos que esses concorrentes têm, os digitais, como que ele se comunica com o cliente, tá? Então, dicas para você fazer. Valores e causas defendidas, isso é bem importante, né? Você sabe que eu falo muito sobre ESG e não tem como não ser diferente. Então, falo para você escavar, mas escavar com vontade, mergulhar, organizar suas descobertas. E algo muito importante, gente, analise seu concorrente sem preconceito, sabe? Sem menosprezo, tá? Depois você vai agrupar seus concorrentes, né? Como numa matriz, para ver o que eles têm em comum uns com os outros, né? Isso é bem importante entender. E vai olhar para si mesmo, para sua marca, né? Que é a marca que você está fazendo consultoria, que você está desenvolvendo, com honestidade também. Não vai querer se olhar mais lindo do que você é. Veja a realidade, coração aberto, mas honestamente. E daí você vai compilar tudo isso e vai verificar que espaço que você ocupa, que espaço que seu concorrente ocupa, tá? É bem importante. Cuidados na hora de fazer benchmarking, ele também diz, tá? Checar as fontes, desconfie, deixe de lado seus vieses, provocações, analise, mas não julgue. Cuidado com as inferências, não se esqueça da diversidade, não seja maçante. Então, para você olhar. Então, tem páginas e páginas falando de dicas de benchmark. E daí, finalmente, ele vai entrar na plataforma da marca, que eu amo plataforma de marca. E cada um que trabalha no mercado tem um modelo de plataforma, né? Muitos têm várias coisas em comum. O core, né, das plataformas de marca são muito parecidas. A minha é diferente da dele, mas tem muita coisa em comum. Então, começa com o propósito, né? E ele explica como definir um propósito para a marca. E ele destaca, né, a importância do propósito, né, gente? O propósito é maravilhoso. E o que eu achei bacana é que quando ele fala, propósito é tudo além do lucro, né? O que você entrega para a sociedade, para o planeta.
E ele faz, para te ajudar a definir propósito, ele te dá 3 caminhos. Ele te dá 10 perguntas para você responder e ver se você acha. Ele te dá a técnica do círculo dourado, ou Golden Circle, né? Para quem conhece o Simon Sinek, também tem um resumo do livro dele aqui, começa pelo porquê. Ou 5 porquês, que você vai fazendo porquê, até chegar no core, né? Gente, eu queria ler tudo isso aqui para vocês, mas eu vou pedir que você compre o livro, né? E ajude e leia isso aqui. Mas as perguntas são: a sua marca tem alguma crença ou contribuição para alguma parte da sociedade? O propósito escolhido é entregável, crível e relevante? Essa causa, propósito, se reflete em toda a companhia ou apenas tem destaque nas campanhas de comunicação? Então, algumas perguntas aqui para você mergulhar. Depois ele vai para os atributos da marca: funcionais, emocionais e autoexpressão. Muita marca fica só no funcional, gente. E as nossas escolhas são emocionais e sociais, né? Então, importantíssimo você mergulhar nisso. Fala dos arquétipos, que eu adoro. Tem os arquétipos do Jung, tem um livro específico sobre isso, que é o Herói Fora da Lei. Também gosto de trabalhar com arquétipo. Fica a dica, dá uma mergulhada nisso. Depois ele entra em expressão verbal, falando de name, como dar nome. Aqui eu discordo dele em algumas coisas. Eu tenho estilo, algumas coisas que eu acho muito relevantes. Eu acho que o nome, ele não precisa necessariamente dizer o que é o produto ou atributo, ser explícito, como caixas d'água forte e leve, tá? Ou farmácias pague menos. É muito explícito. Talvez para forte e leve, que é caixa d'água, que não é uma escolha emocional nem de autoexpressão, seja legal. Agora, nomes, quando você tem uma definição muito clara do benefício dele, você limita. Ele fica muito forte naquele benefício, mas ele perde a oportunidade de crescer em outros, entende? Então, eu gosto de nomes que não tenham nenhum significado, que você, no teu branding, na tua estratégia de comunicação, você vai construindo significado único. É mais desafiador, mas você tem mais originalidade, mais propriedade. Fala de personalidade de marca, fala de tom de voz, como a marca vai se comunicar com seus públicos, vocabulário próprio, manifesto da marca. Daí a gente entra na expressão visual, logotipo, cores, texturas, imagem, embalagem. E ele fecha com Canvas, Branding Canvas, na página 239, que tem um canvas bacana. Gente, muito generoso da parte dele trazer esse caminho aqui, porque é um caminho seguro, validado, tá? Tem um canvas aqui que ele se propõe, então tudo explicadinho, né, como você fazer e resumo, tá? Então, de novo, um livro gostosíssimo de ler, porque ele é muito claro, ele é sem frescura, ele é autêntico, ele é direto e ele entrega. Finaliza, né, falando do lançamento, a regra dos 70-30, importante, tá, gente? Não ficar só, faz um produto super bacana e depois não lança direito, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma observação que ele fez, ó, consiste em reservar 70% de orçamento para mídia, ou seja, divulgação de campanhas institucionais, sazonais de lançamento, e outros 30% para produção de materiais que vão compor essas campanhas. Posts, sites, hot sites, cardápios, panfletos, banners. Então ele criou essa regra aqui, eu acho bacana, acho uma dica legal, de novo, generoso, né? Então ele fala dos principais erros dos lançamentos, que eu também acho bacana, não considerar as particularidades do mercado, lançar a marca em etapas, fragmentar a comunicação em diversas mídias, gastar todo o dinheiro em produção e não ter dinheiro para divulgação, cuidar dos lançamentos offline, ter claras as mensagens principais, como elas estão sendo comunicadas. Então ele dá todas essas dicas. E depois, pro final, no último capítulo, ele fala manutenção da marca, tá? Porque a gente precisa manter, tem um ciclo de vida da marca, tem o lançamento, que a gente tem todos os desafios. Lembram das etapas? Que ela tem que ser conhecida, que ela tem que entrar em consideração e tudo mais. Você tem que manter essa marca viva, né? E branding, assim como marketing, termina com ING, com gerúndio, porque são movimentos. Então a marca é um organismo vivo, ela está sempre em transformação. Não adianta você fazer isso uma vez, botar na gaveta ou implementar e não atualizar, não revisar, não melhorar, não aprofundar. Porque as pessoas mudam, o mundo muda, novos concorrentes, novas necessidades, novos desejos. Então a gente precisa se atualizar. Então,
uma super dica de livro para quem precisa, quer e gosta de trabalhar com branding ou quer conhecer mais sobre isso, tá? Você lê muito facilmente, de uma maneira muito consistente e vai te agregar valor. Super vale a pena, super recomendo.